Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o desapego. Aqui no canal já tem vídeos falando sobre o apego em um outro sentido, que é um apego natural das relações. O que eu vou conversar aqui hoje é uma habilidade muito importante, não tem a ver com aquilo, mas é sobre a importância da gente ter essa habilidade do desapego na nossa vida. E aí eu vou indicar esse livro aqui do Walter Rizzo, eu já indiquei várias vezes esse autor, ele é um autor da terapia cognitiva e o livro chama Desapegue-se, como se livrar do que nos tira energia e bem-estar. Bastante do que eu vou falar aqui vai ser sobre esse livro, ele tem 6 lições importantes, eu vou falar de uma delas e vou trazer aqui o conceito então do apego e do desapego nesse contexto. Bom, então, diferente daquele conceito do apego, que eu já falei aqui em outros vídeos, que é aquele apego natural de acontecer nas relações, esse apego é bem daquele termo do senso comum mesmo, né? O significado dele é uma ligação mental ou emocional praticamente obsessiva com um objeto, uma pessoa, uma situação, uma ideia, que basicamente se origina numa crença irracional de que você não pode ficar sem aquilo, ou que ficar sem aquilo, ou que única e exclusivamente tendo aquilo você vai ter segurança ou autorrealização. Então é basicamente a ideia que a pessoa tem de que sem a fonte do apego ela não vai conseguir viver ou sobreviver. Então, bem importante, vou diferenciar isso mais pra frente, mas o apego é diferente de desejo. A diferença principal é essa. Não é sobre o querer algo, é sobre a ideia de que eu não consigo ficar sem aquilo. Ou seja, é a incapacidade de renunciar a algo no momento que talvez seja necessário ou oportuno ou inevitável. Então o apego ele pode estar realmente relacionado a qualquer uma daquelas coisas que eu falei. Pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, pode ser um plano, pode ser uma situação, qualquer coisa. E ele é bem diferente então do desejo. Bem em função desse conceito de que a gente não admite a possibilidade de se ver sem aquilo. Diferente do desejo, que é o querer muito, né? Mas é aquilo, eu consigo lidar com a frustração de não ter aquele aspecto. Bom, então, pegando essa lógica, vamos entender o que seria então o desapego. Por que isso é uma habilidade tão importante na nossa vida? Esse conceito ele é até muito presente dentro da filosofia budista, praticamente como um dos principais caminhos para evitar o sofrimento. Então a ideia é que o desapego ele se baseia na ideia do desprendimento, que nada mais é do que você ter mais flexibilidade psicológica, é você ser mais livre no âmbito psicológico. Aí eu vou contar uma história, uma passagem que está aqui no livro que ela ilustra super bem essa ideia, esse conceito. Então diz assim: um peregrino que renunciara a todos os bens materiais instalou-se nas proximidades de uma aldeia e acampou sob uma árvore para passar a noite. De repente, um habitante do lugar se aproximou e pediu-lhe que ele lhe entregasse a joia que guardava, esclarecendo: o Senhor Shiva apareceu nos meus sonhos e afirmou que, nos arredores da aldeia, eu encontraria um ser iluminado que me daria uma pedra preciosa, tornando-me rico para sempre. O peregrino procurou em seu alforje, tirou um diamante e lhe entregou, dizendo: deve ser essa. O aldeão pegou a pedra, admirado com seu tamanho. Sou o homem mais rico do mundo, gritou de alegria, afastando-se. Mas, ao deitar-se, não conseguiu dormir. Passou a noite se revirando na cama, com uma ideia fixa que lhe tirava a paz, o medo de perder a pedra. No dia seguinte, assim que amanheceu, foi acordar o peregrino, que dormia embaixo da árvore, e declarou: eu quero a verdadeira riqueza, aquela que lhe permitiu desfazer-se do diamante com tamanha facilidade. Então a principal ideia, né, que eu acho que fica muito bem ilustrada por essa história, eu acho ela linda, adoro ela, é isso de que o desapego, o desprendimento, ele tem a ver com se eu tenho, tudo bem. Se eu não tenho, tudo bem também. E aí, claro, isso é muito fácil e isso é muito difícil ao mesmo tempo. Na verdade, é mais difícil, porque é aquilo que a gente falou. Não é que não exista desejo, que a gente não possa desejar ter as coisas. A gente está falando muito mais aqui do quanto realmente, quando a gente não pode ter, isso vai representar um sofrimento. E é até importante destacar isso, porque no Ocidente a gente tende a interpretar a ideia do desapego como indiferença. E absolutamente não é isso que quer dizer. Nesse sentido do que eu estou conversando aqui nesse vídeo, tem muito mais a ver com esse conceito budista, que realmente significa desprender-se da avidez, desistir daquilo que nos magoa, emancipar-se ou livrar-se do desejo insano.
Então é muito aquela ideia, né, dessa intensidade, de eu lutar contra algo que talvez não dependa de mim, que eu não consigo controlar. Principalmente é desfrutar das coisas sabendo que elas são ou podem ser transitórias. Isso, no final das contas, caracteriza um estilo de independência emocional máximo, né? O máximo que se pode imaginar. Bem no sentido, então, de não criarmos relações, né, com as coisas, pessoas, situações que sejam obsessivas e ansiosas, especialmente em relação à perda, em não ter mais aquilo. E ser independente emocionalmente absolutamente não tem a ver também com se afastar das pessoas, né? Com aquela ideia do então eu não preciso, então é melhor eu não ter. Muito pelo contrário, é muito a ideia de desfrutar enquanto é possível, mas manter essa autonomia. Aqui também vai ter muito a ver com a individualidade, né? Eu não me perco nesse objeto do meu desejo. Eu sei que eu existo, então é aquilo, poxa, se isso não deu certo, se isso acabou, é muito aquilo de que tá, não vai ser o fim, né? Vai ter uma frustração porque tinha desejo, então a gente não tem essa ilusão, né? A gente pensa, a gente também pode fazer um link aqui com os estoicos. Quando a gente pensa na filosofia estoica, eles vão ter muito também essa pegada, né? Essa ideia de dizer, entenda a transitoriedade das coisas. Se algo é finito, entenda aquilo como finito. Logo, quando aquilo acabar, isso não será uma surpresa, então você não sofrerá. Né? A gente não precisa ter essa ideia tão idealizada. Ah, porque eu sei que pode acabar, então quando acabar eu não vou sofrer. Não é isso. Mas é realmente a gente se resgatar daquilo entendendo, tá bom, eu queria muito, eu gostava muito, aquilo era importante para mim, mas em não tendo aquilo, eu tenho a minha vida, eu sei que é possível seguir, independente daquilo. E aí é onde entra então essa história da independência emocional. Entendido isso, eu vou falar agora de uma das lições, um dos focos que ele dá no livro, a lição 4, que é não existe apego sem o medo de perdê-lo, que é o que eu estava batendo mais na tecla aqui falando nessa introdução. E tem até uma frase bem linda escrita aqui no começo desse capítulo que diz assim, é um provérbio chinês que diz: o medo bateu na porta, a confiança abriu e lá fora não havia ninguém. Então eu já vou partir direto aqui para essa segunda parte para falar de formas para a gente conseguir superar esse desapego. Aqui então é bem pensando como enfrentar os medos que geram o apego. E são 4 coisinhas principais, então vou falar aqui de cada uma delas. A primeira delas sempre começa com uma autoconsciência, com uma reflexão, com autoconhecimento. É você identificar o que impede o seu desapego. Ou seja, aquela história, não existe o apego sem um medo. Então a ideia aqui é entender qual é esse medo. O que te impede de ser desapegado em relação a isso? Qual que é o teu receio? Com isso você vai conseguir se conhecer. Provavelmente aqui é onde você vai chegar em alguma possível crença central, que é o que a gente acaba falando, conversando bastante aqui. Então, por exemplo, se você tem uma crença central de desamor, pode ser que você entenda que você precisa dessa pessoa, que sem ela você não vai ser feliz, ou que você não vai ser amado de novo por outra pessoa. Então essa seria uma forma. Ou, por exemplo, se você tem uma crença de vulnerabilidade, ou seja, você se sente incapaz, vulnerável de conseguir se gerenciar sozinho, de dar conta da tua vida sozinho. Então você sente que você precisa daquele apoio daquela pessoa, que sem aquela pessoa você vai ficar vulnerável. Ou qualquer que seja a situação, né? Pode ser, a gente tá falando aqui bastante de pessoas, de relacionamento, mas se for, por exemplo, do emprego que você tem, então você tá fazendo uma coisa que você não gosta, mas você tem muito medo de pensar em sair dali para uma outra coisa, porque é o desconhecido, porque tem risco. Então você fica muito apegado a uma situação como ela está. Geralmente as situações de apego, elas vão denotar algum sofrimento, né? Você sofre com aquilo. Então pode ser que seja uma situação difícil e você não consegue por alguma dessas crenças, ou pode ser que até seja uma situação funcional, até um relacionamento saudável, mas você sofre com o medo de perder. Então sempre vai ter algum sofrimento envolvido com o apego, com ser apegado a algo. Então o objetivo aqui desse tópico 1 é identificar a sequência: deficiência, medo, apego. Essa é a estrutura que define a dependência. Então, qual é a minha deficiência, a minha crença, o meu receio que gera esse medo e que gera o apego? Nesse sentido, aí sim a gente vai para o tópico 2, que é aceite o pior. E sim, então, ou seja, o teu apego, ele tá em função de um medo que você tem. Por que esse tópico ele é tão importante? Aceitar o pior. Porque é aquilo que a gente fica o tempo todo tentando evitar.
Quando você faz um movimento contrário, ou seja, você tenta aceitar o pior que pode acontecer, isso já vai quebrando aquele elemento que te mantém dependente. Então, como que seria aceitar o pior? A primeira coisa é pensar, tá? O que de pior poderia acontecer. E não só pensar, você vai ver que se você começa a se conectar com essa ideia, geralmente já gera uma angústia. As pessoas elas não querem pensar, ai não, nossa, não consigo nem me imaginar na situação tal. Se imagine. Se dê um tempo de ficar aí, cria essa fantasia, gere essa imagem, fique um pouco nela. Pensa realmente o que de pior poderia acontecer. Para a maioria das coisas, eu sempre brinco isso, né? Eu falo que do chão a gente não passa. Sim, você pode ficar muito triste, você pode chorar, você pode sofrer, mas tá, isso nunca vai passar? Né? Não tem nenhuma possibilidade de ser resolvido na tua vida? Então aqui é muito aquele conceito de que o que é crise? Crise é o problema em si? Ou crise é eu não saber o que fazer diante um problema? Então eu caio no mar. É uma crise? É um problema? Depende. Eu sei nadar ou eu não sei nadar? Se eu sei nadar, não é um problema. Então, por isso que quando você se coloca na situação e imagina o pior que pode acontecer, é para a gente gerar tanto uma descatastrofização, que nem sempre é tão pior quanto a gente imagina, quanto, e aí a segunda parte mais importante, para a gente pensar, tá bom, se fosse isso, o que eu faria? Como eu lidaria com isso? Para você se conectar com os seus recursos e diminuir aquela sensação de baixa autoeficácia, né? De que eu não tenho capacidade para enfrentar, para lidar com aquela situação. E aqui o entendimento mais importante é essa ideia de que tem coisas que dependem de você. Lute por essas coisas. Mas aquelas que não dependem, esse é um esforço em vão. Ele é um esforço que te gera esse apego e você não resolve nenhum aspecto. Então aqui é a importância dessa aceitação. Entender o que você pode fazer com aquilo, aumentar os teus recursos e viver um dia de cada vez. Se aquele algo se apresentar, você lida com aquilo. Então isso também é muito importante. Quando a gente antecipa as coisas, a gente sempre sofre a mais. Se acontecer aquilo que você estava imaginando, você sofreu antes e sofreu depois. Se não acontecer, você sofreu antes, desnecessariamente. Então aqui é muito essa a ideia. O terceiro, e claro, não poderia ser diferente, é enfrente os seus medos. Tem situações que a gente vai parar no passo anterior, você vai imaginar o que de pior poderia acontecer. Porém, existem coisas que provavelmente você se priva de fazer por ter esse medo, por ter esse apego. Igual aquele exemplo que eu falei, às vezes de você querer mudar uma situação na tua vida, ou de você evitar ter comportamentos com medo também de alguma coisa. Tudo isso vai cair no terceiro item, que é enfrente aquilo que você tem medo. E o quarto e último é confie em você. E claro, a confiança ela depende dos passos anteriores. Como eu sempre brinco, autoconfiança ou confiança não existe sem lastro. A gente realmente precisa criar essa base. Eu nunca vou ter confiança se eu sempre for alguém que foge das batalhas, dos desafios. Porém, junto com isso, a gente tem sim a forma mental com que a gente pode pensar sobre a gente mesmo. Então não é a gente se enganar, eu vou falar que eu sou maravilhoso, eu vou dar conta, também não é um falso otimismo. É uma ideia realista, um pouco aquilo que a gente falou no item 2, que era aceite o pior, né? Pense nos seus recursos, em como lidar com aquilo. Se conectar com esses elementos são formas de você aumentar a tua confiança em você. Você também pode pensar na tua história, em coisas que você viveu, coisas que você já enfrentou. Isso são dados, são elementos da tua vida que podem reforçar a tua confiança. Bom, eu espero muito que você tenha gostado, que tenha sido útil. Esse é um tema super importante porque ele fala de independência emocional, da gente realmente trabalhar na nossa vida para fortalecer a nossa individualidade. Quero frisar muito aquela ideia, não é sobre não querer as coisas, sobre não ter desejo sobre as coisas. E também não é sobre a gente não se frustrar quando perde algo ou ficar triste com isso, mas é sobre entender que existe vida para além disso. É não ficar na dependência daquele único aspecto. Espero que tenha feito sentido. Se você gostou, deixa seu like aqui para eu saber. Se você não tiver inscrito no canal, já se inscreve. Deixa aqui um comentário para eu saber se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!